Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que estão chegando agora aí no canal, eu sou a Grazi e hoje eu vou falar sobre o portfólio de gestão. Tô aqui com ele, tô num ambiente novo, por quê, gente? Porque para mim fazer essa interpretação desse trabalho de vocês, eu fui buscar conhecimento aqui na sala de aula, me preparei aqui hoje, estudando um pouquinho os conteúdos de vocês, entendendo um pouquinho dos temas, porque não é a minha área, eu sou da área de letras, né? Letras português e inglês. Da licenciatura. Então, assim, eu tenho mais certeza quando eu falo desses tipos de temas. Mas como eu tive muita gente entrando em contato comigo pedindo uma ajuda aí para que eu falasse também do portfólio de gestão, eu acabei aí indo estudar um pouquinho para conversar com vocês, que inclusive é uma das áreas que eu gosto também, tá? Muitos termos técnicos eu já tinha conhecimento por uma pós que eu fiz, por outros cursos que eu fiz, tá? Eu espero ter ajudado vocês. E antes da gente continuar aqui com esse vídeo, eu gostaria que você me ajudasse, curtisse ele, comentasse, né, o que você achou desse vídeo, compartilhasse com mais pessoas e, importantíssimo, que você ative o sininho para você receber aí todas as minhas dicas que eu tenho para ajudar vocês aí nesse semestre. Gente, eu sei que o tempo é curtíssimo, mas vocês ainda conseguem fazer esse trabalho e postar, tá? Eu tenho uma teoria que todo acadêmico, sob pressão, ele escreve uma lauda, uma página por hora. Então, bora bater esse recorde aí? Continua aqui comigo, assiste aí o que eu vou explicar para vocês do portfólio e depois pé na tábua aí pra gente terminar este portfólio com sucesso, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o portfólio interdisciplinar das áreas de gestão, né? Dos cursos aí de gestão comercial, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública, marketing digital. Para você que não sabe, esses cursos eles têm um núcleo comum que no primeiro semestre eles estudam as mesmas disciplinas, consequentemente fazem os mesmos trabalhos. Então, vocês têm aí o portfólio do primeiro semestre para fazer. Já estão aí lendo as disciplinas, né, vendo o conteúdo. E o que é o portfólio? Então, tem muita gente ainda com dúvida sobre como vai proceder com o portfólio, o que tem que fazer, qual que é o caminho. E assim, o mais interessante de tudo é que vocês vão ao portfólio, abram aí o que é a proposta desse portfólio, que é isso aqui que eu vou fazer com vocês, discutir e dar aí uma luz para vocês de como que vocês vão fazer esse trabalho, tá? As disciplinas que vai estar presente nesse trabalho são as que vocês já estão vendo, que seria empreendedorismo, gestão de projetos, modelos de gestão, homem, cultura e sociedade, legislação social e trabalhista. Gente, e é muito importante que vocês vão fazer essas leituras desses livros, porque eles serão primordiais para a produção aí do trabalho, tá? Aí aqui vocês têm, então, o nome dos professores, né, de acordo com as disciplinas ali de cima, as competências, né, para ser desenvolvido por esse trabalho, compreender e aplicar conceitos teóricos com situações práticas atinentes às disciplinas, as habilidades, então, que vocês vão, né, devem ter após fazer o trabalho. Então, fornecer sólida formação humanística, promover formação teórico-prática, formar profissionais com visão integral, capacitar, permitir que o indivíduo consiga ampliar sua visão de forma competitiva, promovendo melhorias na organização. E aqui alguns dos objetivos da aprendizagem. Então, a produção textual é um procedimento metodológico de ensino e aprendizagem que tem por objetivo favorecer a aprendizagem. Estimular em vocês a corresponsabilidade, né? Então, para quem ainda não fez, criar esse senso de que vocês precisam fazer, que vocês têm data, né? O prazo aí para quem está no 100% online vai até
sábado, então vocês têm que postar esse trabalho, porque senão vocês vão ser prejudicados na nota de vocês, tá? Na final. E aí, desenvolver, oferecer diferentes ambientes de aprendizagem, auxiliar no desenvolvimento de competências, promover a aplicação da teoria em conceitos para a solução de problemas práticos relativos à profissão e direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação intelectual, tá? Então, esses são alguns dos objetivos. E aqui a gente tem qual vai ser a proposta desse trabalho. Então, para você que leu e não conseguiu entender, a proposta, o tema norteador vai ser esse aqui, ó, nosso desse trabalho, tá? Que é Startup Sustentável, um caso de empreendedorismo verde, tá? E aqui eles justificam que a escolha dessa temática foi feita para fazer uma aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas desse semestre. Aqui nós temos algumas informações pontuais referente ao trabalho, que o procedimento desse trabalho deve ser feito no prazo, né, conforme está ali no ambiente virtual de vocês. A produção textual deve ter no mínimo, pelo menos 15 páginas, e aí aqui a gente não contabiliza as referências, tá? Elas não fazem parte das laudas específicas. A produção interdisciplinar, ela deve ser um trabalho original e não pode haver trabalhos idênticos. Então, por exemplo, eu tenho colegas do 100% online e a gente pensou em fazer juntos trabalhos e daí cada um postar o seu. Gente, isso não pode e vocês podem ser prejudicados caso estejam fazendo essa postagem aí no ambiente virtual de vocês com trabalhos idênticos. E também diz que não pode ser reproduzidos materiais extraídos da internet, né? Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão de pegar trabalhos prontos, pegar temas prontos e fazer a postagem dele, porque aí vai ser considerado como plágio. E o plágio, ele é crime de acordo com a lei, tá? Aí mais uma informação importante é referente ao formato desse trabalho. Como que eu vou entregar esse trabalho? É qualquer formato? Não. Eles estão especificando aqui, ó, para nós, ó, em Word. Então, tem que ser Word. Se você enviar em PDF, você vai ter o teu trabalho desclassificado, né? Vai sofrer alguma consequência. E aí eles dão aqui um aviso também que é importante ler os materiais, porque somente eles que vão dar embasamento para vocês escreverem, tá? A produção textual ela deve ser desenvolvida seguindo uma estrutura lógica. Eu trago até aqui um desenho para vocês. Então, quando a gente começa a escrever, a gente não tem nem noção por onde que a gente começa, qual é o formato desse trabalho, como que eu tenho que fazer. Então, numa visão geral, aqui numa visão de drone, o trabalho de vocês vai ser assim, ó, vai ter uma capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referência e anexo, se vocês quiserem colocar. Esse é um formato mais enxuto para vocês, porque vocês estão fazendo um primeiro portfólio, né? Então, vocês estão começando aí no mundo da escrita acadêmica, tá? E aí, aqui a gente tem a informação que para o desenvolvimento desse trabalho é recomendado se fundamentar em teleaulas, webaulas, sugestões de leitura aí no livro-texto, disponível na biblioteca digital, tá? E ainda vocês podem contar aí, né? Vocês contaram com a ajuda dos tutores. E eu tenho escutado de muitos, né? Lido de muitos que não estão recebendo aí uma tutoria, digamos que é aceitável. Então, assim, ó, procura o polo de vocês, conversa que vocês estão enviando aí mensagem para os tutores e vocês não estão sendo respondidos adequadamente, tá? Que o polo ele pode tomar aí uma providência referente a essa situação, tá? E aí, vamos então para o trabalho. Então, a leitura da interpretação da SGA. Para atingir os objetivos dessa produção textual, você deve seguir as instruções voltadas à elaboração do trabalho disponibilizado ao longo do semestre, sob orientação do tutor à distância, considerando as disciplinas norteadoras. Então, aquelas que eu falei para vocês lá no início, empreendedorismo, homem, cultura e sociedade, e aí por diante, tá? A participação na concessão da proposta é fundamental para que haja um pleno desenvolvimento de competências e habilidades requeridas em sua situação profissional.
nessa produção textual deverá então ser considerado o caso hipotético. Tá? Então, a situação geradora, só para vocês se acostumarem com essa sigla, com esse nome, SGA, a situação geradora de aprendizagem sempre vai trazer um caso para vocês imaginarem, para vocês transpor aí para a vida real de vocês, do dia a dia de vocês, tá? A gente já sabe que a nossa temática, então, é startup sustentável, um caso de empreendedorismo verde. E se você não sabe o que é startup ainda, né? Depois desses meses aí que vocês estão estudando, eu indico que vocês vão até o livro de empreendedorismo que vocês têm. Se você não tem o livro físico, ele está ali na biblioteca digital, está dentro da disciplina também ali em leituras para vocês conhecerem o conteúdo abordado nele, tá? E especificamente o conteúdo que fala, que vai caracterizar a startup, eu já até deixei ali para vocês, dei uma deixa, né? Porque já está todo mundo apressado, corrido, estão com medo de não conseguir entregar. E aí vocês vão ter a informação do que é uma startup na página 222. Ali eles vão estar conceituando para nós a ideia do que é uma startup. E para vocês produzirem esse trabalho, vocês vão ter que ter muito bem caracterizado o que é a startup, senão é impossível realmente de fazer o trabalho, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar fazendo a leitura interpretativa da SGA, da Situação Geradora de Aprendizagem. Então, os dias de hoje são extremamente desafiadores para pessoas, para as organizações, para a sociedade, para as nações e para o próprio planeta. Vivemos num mundo globalizado, múltiplo, complexo, desigual, disruptivo, desafiador, e as novas tecnologias da informação e da comunicação tomaram de assalto nossas vidas e nosso tempo. Então, aqui é uma introduçãozinha, né, para a gente começar a entender, beleza? Desde que o ser humano passou a usar o seu telencéfalo, tá? Trouxe até uma imagenzinha aqui, ó, para vocês imaginarem, né, o que é o telencéfalo, tá, gente? Altamente desenvolvido para criar ferramentas que viabilizassem suas subsistência e seu conforto. Surgiram as invenções, a produção, o comércio, a exploração extensiva dos recursos do planeta. Podemos observar a hegemonia do modo de produção capitalista e suas interferências com o abuso da exploração dos recursos naturais e com a poluição do ambiente. Neste contexto, começou-se a perceber que para viabilizar a própria manutenção do modo de vida atual, deveria haver uma preocupação maior com o grau de exploração dos recursos naturais. Surgiram conceitos como responsabilidade social, socioambiental ampliada e sustentabilidade. Estes temas são tratados com certo desdém por parte das nações, mas por outro lado surgiram inúmeras organizações ambientais dispostas a alertar e lutar por um modo de produção que fosse menos predatório, que faça menos mal, né? E mais responsável. Nada obstante, seus esforços se mostraram insuficientes para gerar transformação em grande escala em nossa sociedade. Para Michael Porter, e aqui aí traz um videozinho que vocês podem clicar aí no PDF e vai abrir o vídeo para vocês, que também é muito importante que vocês vejam esse vídeo na íntegra, tá? Isso acontece justamente pelas dificuldades de alocar recursos em volume suficiente para esse tipo de causa, onde encontrar esses recursos, os maiores volumes de recursos estão justamente na produção e no comércio. Isto parece explicar o surgimento de um novo tipo de empreendimento que vem ganhando forças nos mercados mundiais. O empreendedorismo verde, que parece estar dando uma solução para esse dilema. Então, aqui, ó, considere um empreendedor que, orientado por sua genuína preocupação com o bem-estar das pessoas e do planeta. Ó, gente, então aqui, ó, só vou fazer uma pausa só para mim explicar para vocês. Aqui começa a se dizer para nós o que temos que fazer realmente no trabalho, tá? Na escrita. Então,
Considere um empreendedor que, orientado por sua genuína preocupação com o bem-estar das pessoas e do planeta, decidiu constituir uma startup que operasse de uma forma mais alinhada com seus valores, especializada em produzir bens a partir de lixo, como plásticos e outros resíduos descartados, tá? Este empreendedor sabe que a coleta dos resíduos é algo trabalhoso devido à grande capilaridade que existe no consumo de plástico, que é muitíssimo disseminado. Na construção do seu texto, portanto, você deve elaborar um documento que o auxilie a obter o conhecimento necessário para que suas atividades empresariais sejam bem-sucedidas. O seu texto deve contemplar numa dissertação elementos que tratem de aspectos relacionados ao conteúdo das disciplinas de empreendedorismo, gestão de projetos, modelos de gestão, homem, cultura e sociedade, legislação social e trabalhista. E aí, prof, para você que aí já está pensando, o que é uma dissertação? Meu Deus, como que eu vou escrever dissertação? Gente, dissertação é um gênero, né? E eu trouxe aqui para vocês as características do que é uma dissertação, de como vai ser o texto de vocês. Então, é um texto de natureza teórica que visa expor minuciosamente um tema. Então, vocês vão ter que falar aí, tintim por tintim, sobre o tema, desdobrando-se em todos os seus aspectos, através da estruturação lógica e ordenada das concepções iniciais. O autor propõe reflexões, incrementa uma forma de pensar, defende um ponto de vista, discorre sobre uma ideia, cria uma polêmica, propõe debates, insere raciocínios, dos quais extrai consequências, introduz questionamentos que abalam as certezas absolutas, né? Então, esse texto de vocês, ele tem que ter essas características para ser considerado como eles estão pedindo, tá? E aí, como que vocês vão começar esse texto? Então, além desse tema, eles trazem aqui para vocês um passo a passo. Então, vocês podem, por exemplo, primeiro responder essas perguntas de forma corrida ali, né? Só responder elas, colocar ali de onde você tirou isso. Ou você pode ler elas e ir norteando a escrita de vocês. Mas essas perguntas, elas devem aparecer no trabalho de vocês, tá? Como que elas devem aparecer? Como perguntas respondidas? Não. Né? Vocês vão fazer parágrafos aí e vão linkando um parágrafo no outro conforme o que vocês forem tratando aí no trabalho, tá? Sobre o passo 1, ele traz a disciplina de empreendedorismo, né? Que vocês têm que fazer uma característica do empreendedor social, né? Isso aí vocês vão achar no livro, na disciplina. Quais são as características da economia ou do empreendedorismo verde? O que é uma startup? Estímulo ao intraempreendedorismo entre os funcionários da empresa, que também está ali na disciplina, tá? No livro especificamente, o que é, né? Qual é o estímulo que se deve fazer para se ter o intraempreendedorismo nas empresas. Considerando a SGA, o que é intraempreendedorismo e quais os fatores devem estar presentes para que eles sejam estimulados dentro da organização, tá? Então, a gente poderia dizer que no desenvolvimento vocês poderiam começar abordando sobre o empreendedorismo, né? Quais são as características do empreendedor, como é a economia e o empreendedorismo verde, o que é uma startup, tá? Então, isso pode ser a primeira parte do teu desenvolvimento, dos teus parágrafos, tá? E aqui, gente, a gente poderia criar, por exemplo, um parágrafo, né? Para quem não sabe o que é um parágrafo, gente, parágrafo é isso aqui, ó, tá? Começo aqui com um espacinho e termino com um ponto. O tamanho do parágrafo vai depender aí do quanto você estiver falando, né? Mas cada parágrafo ele tem que estar de acordo com um assunto específico, tá? Então, eu posso fazer um parágrafo só falando sobre o empreendedor social. Posso falar um segundo parágrafo linkando ao empreendedor social, mas já abordando o empreendedorismo verde. Um terceiro parágrafo, o que é uma startup, tá? Então, é essa estrutura que o trabalho de vocês deve ir seguindo. Gestão de projetos. Aí aqui ele traz uma situação, né, referente à comunicação, que é o fator
primordial dentro da empresa, né, nesse tipo de projeto. E ele faz também umas perguntas, né, relacionadas a essa temática aí de gestão de projetos. Então, como fundador de uma startup e gestor do projeto, você deve melhorar a comunicação. E aí ele coloca para vocês assim, quais os processos essenciais da gestão da comunicação na aplicação de um projeto, como o de uma startup. Desculpa, gente, eu esperei passar aqui o barulho. E aí, letra B. Qual é o seu papel como gerente de projetos no gerenciamento da comunicação? Tá? Ali a minha imagem tampou, então, um pouquinho ali para vocês ali a palavra, tá? Passo 3, que é o modelos de gestão. Pensando em uma empresa de startup e sua estrutura organizacional, pesquise e responda. O que é uma empresa de estrutura orgânica? Vocês vão ter que pesquisar, né? Vocês vão ter que ver qual que é a característica e desenhar o que é uma estrutura orgânica. E quais são as suas principais características. E a letra B, quais são os principais benefícios de se implantar essa estrutura em uma empresa de tecnologia com vocação para inovação e resultados de sustentabilidade social e ambiental. E aqui eu abro um parênteses novamente, que caso você não entenda esses conceitos, por exemplo, o que é sustentabilidade? É que vocês vão fazer uma pesquisa específica sobre o que é sustentabilidade para vocês entenderem, tá? O sentido real dessa palavra, ok? E aí o passo 4, ele traz a matéria de homem, cultura e sociedade, ele traz um textinho longo aqui que eu não vou ler para vocês, tá? E ele coloca também uma perguntinha. Sabendo que a degradação ambiental do planeta tem sua origem na atividade humana, basicamente nas atividades econômicas do capitalismo global, quais as possibilidades de mudarmos esse quadro contraditório, buscando a preservação da vida? Então aqui, gente, vocês vão ter que tirar a opinião de vocês também para colocar aí qual que é a visão que vocês têm para a gente mudar, né, essa visão global e massacradora, assim, do capitalismo, tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer a leitura do livro, entender os conceitos, mas vai ter que também colocar uma opinião de vocês aí, se vocês veem aí essa possibilidade da mudança, ok? E aí, o próximo é legislação social e trabalhista, que também traz aqui alguns conceitos. Ele fala sobre a mudança, fala sobre a reforma trabalhista. E aí ele pede, diante desta inovação legislativa, pesquise e responda de maneira fundamentada aos seguintes itens. Quais os objetivos do trabalho intermitente? Então, você vai ter que pesquisar, se tu não sabe também, o que é considerado trabalho intermitente e quando que ele pode ser utilizado dentro das empresas. Quais são os direitos do empregado que desenvolve suas atividades por meio do trabalho intermitente? E aqui a opinião de vocês que deve aparecer. O trabalho intermitente é um instrumento de modernização do trabalho ou pode ser uma ferramenta de precarização do trabalho. Então, vocês vão entender o que é o trabalho intermitente e vão dar a opinião de vocês se é uma ferramenta boa ou se não é uma ferramenta boa para o mercado de trabalho, ok? E aqui, gente, é muito importante que quando vocês estiverem fazendo a opinião de vocês, a gente comece a pensar como gestor, empreendedor, tá? E não como trabalhador, ok? Porque vocês estão pensando na gestão de uma empresa, né? De um modelo aí de empreendimento. E aí, aqui a gente tem os critérios avaliativos. Então, deve constar, tem que ter coerência, clareza e coesão, deve-se ter argumentos e o trabalho de vocês ele tem que ter essa interdisciplinariedade. Eu tenho que conversar com todas as disciplinas para mim poder fazer o trabalho, produzir o trabalho, ok? E eu trago aqui para vocês, eu vou falar especificamente sobre isso, porque é uma dúvida que tem surgido bastante. Inclusive, eu tenho recebido mensagens nas minhas redes sociais aí para ajudar na confecção
das referências, né? O pessoal não está conseguindo fazer as referências. E no próprio PTG de vocês têm aí um modelo de referência. Então, aqui são modelos de como que vocês vão fazer. Então, vocês que estão produzindo, se vocês colocarem todas as disciplinas, vocês vão ser obrigados a colocar aí todos os livros, artigos que vocês tiveram acesso para escrever o trabalho, né? Por que isso? Para não ser considerado aí como um plágio, para dizer que vocês realmente tiraram essa ideia de algum lugar, né? Que tem já referências respaldando essa fundamentação de vocês. Isso aqui é um decreto. Então, toda a lei, né, que for produzida aqui pelo Brasil, o autor que vocês vão colocar é o Brasil, tá? Então, dessa mesma forma, em letra maiúscula, ponto, decreto, tracinho lei, número da lei, né? De 1º de maio de 1943. Ponto. Aqui vai ser um título. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Ponto. Presidência da República. Esse aqui é quem publicou isso aqui. Então, a Presidência da República fez é o responsável, né? Vírgula. Ele tem que deixar em negrito também, tá, gente? Brasília, Estado, vírgula, Distrito Federal, 1º de maio de 1943. Ponto. Disponível em 2 pontos. E aí vocês vão colar o link, tá? Vocês vão colocar um ponto para fechar esse link e escrever acesso em. Se vocês, por exemplo, estão vendo essa lei hoje, vocês vão colocar acesso em 14 de maio de 2020, ok? Se o trabalho de vocês, a fundamentação de vocês se baseia nos livros da disciplina, esse aqui é um livro, por exemplo, que é o de Homem, Cultura e Sociedade. Aí, como que vocês vão colocar ele aqui? Vocês colocam da mesma forma, o sobrenome, perdão, em maiúsculo primeiro, nas normas da BNT, é primeiro o sobrenome, tá, gente? É uma regra, porque é assim, tá? Letra maiúscula, vírgula, Sonelise Auxiliadora. Ponto e vírgula. Por quê? Porque esse livro, no caso, ele tem 3 autores. Então, vocês vão colocar os 3 autores, tá? Por isso, desse ponto e vírgula. Diegues Carla Regina Mota Alfonso. 2 ponto e vírgula, perdão. Pinto, vírgula, Rosângela de Oliveira, ponto. Aí, vocês vão colocar o título da obra, né? Que é o nome do livro. Homem, Cultura e Sociedade. Vão deixar em negrito, ponto, Londrina, 2 ponto, editora e distribuidora educacional, S.A, ponto, vírgula, 2016. Essas informações vocês encontram na primeira parte do livro, tá? Então, na primeira página do livro, vocês têm o nome do autor. Na página seguinte, assim, vocês vão ter as informações da editora, do ano de publicação, o estado, tá? Sempre vai estar, geralmente, na segunda folha dos livros, principalmente se for livros aqui do curso, tá? Aí, eu trago um modelo para vocês de um artigo também tirado de um site, né? Então, vai ter que ter aí o nome, né? Endavur, ponto, o que é empreendedorismo, 2 pontos, da inspiração prática, ponto, disponível em. Se vocês quiserem colocar também essa segunda informação do acesso em, é legal, tá? Ela é válida, vocês têm que colocar, ok? Aí vocês anotam aí o dia que vocês estão pesquisando, beleza? E aqui vai tendo, tudo referências, modelos para vocês escrever. Eu, quando estou fazendo as referências, por exemplo, eu peguei o modelo da biblioteca digital lá e começo a fazer a referência, eu não apago o que vem os modelinhos para mim. Aí eu só vou trocando para mim saber a ordem, porque é difícil, né? Uma coisa assim, muito teórica de a gente lembrar aí como que eu faço a referência. Então, você só vai lá e apaga, né? Aqui, por exemplo, se é um outro livro, você copia esse e vai fazendo dos próximos livros. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui para fazer uma correção é que nos meus vídeos anteriores eu havia comunicado a vocês a não necessidade de colocar logo marca da universidade.
Porém, eu percebi que em alguns cursos os professores estão solicitando a logomarca. Então, assim, a minha sugestão é que vocês coloquem a logomarca. Se não precisar, ele vai mandar uma mensagem para você dizendo que não é necessário a logomarca. Se no caso de precisar, eles vão mandar uma mensagem de vocês solicitando, né? E tudo que é falta no meu trabalho é como se a gente colocasse como desconto. E a sobra não tem problema, tá? Então é melhor vocês colocarem aí a logomarca, copiarem aí, vai no Google aí, digita a logo da tua instituição, dá um copia e coloca ali em cima na capa do trabalho, beleza? Para vocês não terem prejuízo aí com as determinadas coordenações, tá? Lembrando assim que varia de uma para outra, algumas já não estão mais solicitando, outras estão solicitando. E como cada coordenação tem a autonomia aí de cobrar uma determinada formatação, eles têm essa autonomia aí de descontar ou não pontuar vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz assim muito porque foi mesmo solicitado. Eu tive muitas pessoas entrando em contato comigo pedindo, inclusive do polo aqui de Quedas do Iguaçu, e eu espero poder ter ajudado vocês aí na compreensão. Se vocês ficaram com dúvida aí em alguma coisa, em alguma parte aí do trabalho, pode mandar aí nas mensagens, nos comentários, que eu vou respondendo aí vocês, beleza, pessoal? Então aí, boa sorte com o trabalho e não desistam, apesar que o tempo tá curto, mas eu tenho uma teoria que os acadêmicos sobre pressão, eles escrevem uma lauda por hora, né? Então, uma folha por hora. Então, é possível sim. Se dediquem, tira um dia aí, se desliga da família, se coloquem num quartinho fechado para vocês produzirem o trabalho de vocês. Vocês vão ver que no momento que vocês começarem, que vocês entrarem aí dentro do trabalho, com foco mesmo, mas com foco, desligar celular, sabe? WhatsApp, Facebook, que isso tome a nossa atenção e realmente se concentrar no trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Não deixe de compartilhar o vídeo aí com os colegas ou com pessoas que vocês acham que vai ser legal aí. Curtam e ativam o sininho para vocês receberem as minhas dicas diárias de trabalho acadêmico. Beleza, pessoal? Forte abraço aí a todos. E aí, pessoal, gostaram da interpretação que eu fiz? Então, assim, gente, é um trabalho bem complexo mesmo, ele tem termos técnicos da área, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. Não desistam, não se apavorem, comecem a escrever, que aí as coisas vão fluindo e vocês vão conseguindo terminar o portfólio, tá? Eu acho que pode ajudar vocês na questão de introdução, desenvolvimento, os meus outros vídeos que eu fiz para as áreas de licenciatura, porque lá eu trouxe também modelos, tá, no Word de como que vocês vão fazendo uma introdução no trabalho. E a receita para introdução, conclusão, desenvolvimento, a gente que é da área de letra, a gente diz que é a mesma, né? Porque você tem que colocar de uma forma técnica, tá? Seja o assunto que for. Então dá uma olhadinha também nos próximos vídeos e me diz aí o que você achou. Até o próximo!